Hoje, o Melhor e Mais Justo mostra o prejuízo social causado pelo trabalho infantil e os desafios para enfrentá-lo. No ano que vem, o Brasil será sede da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. O encontro que reunirá governos, organizações de empregadores, de trabalhadores e a sociedade civil de várias nações deverá discutir estratégias para acelerar o ritmo da erradicação das piores formas de trabalho infantil. Qual a expectativa de vocês para esse encontro? Marie. A expectativa nossa é muito grande, né? Nós participamos, né, ativamente, né, tanto da gestão quanto da execução, né, do trabalho infantil aqui na região do ABC, em São Paulo, Marcelo. E a gente espera que venha novas propostas, né? Que uma delas é que acabar de vez com o trabalho infantil até 2016. É uma proposta que tem aí afirmada aí até pela presidente de acabar com esse trabalho infantil. E dará tempo? Quase 4 milhões de trabalhadores infantis em 4 anos? O investimento dará pelo tempo menos das se houver piores formas de trabalho infantil, se houver uma conscientização dos poderes, né, tanto do municipal, estadual, federal, sociedade civil, organizações juntas nesse combate, e uma implementação de políticas públicas, né, que poderiam atender melhor essa criança e adolescente, eu acreditaria. Eu sou meio poliana, eu acredito um pouco que até 2016 a gente poder as piores formas. Otimista, não eu sou poliana. muito otimista que na realidade a gente possa acabar com o trabalho dessas piores formas, as crianças na carvoaria, né, agora outras... No tráfico. No tráfico, né? Eu já tenho uma situação que é mais complicada, porque no nosso atendimento, por exemplo, hoje em São Bernardo, nós temos 230 crianças que nós acompanhamos no programa de erradicação do trabalho infantil. Muitas delas estão inseridas no tráfico, e elas mesmas colocam para a gente. Nós ganhamos 200, 300 reais por semana no tráfico. Então, é muito complicado isso, né? A gente não consegue, a gente tem um confronto muito grande aí nessa situação. Mas... Na exploração sexual. Na exploração sexual, principalmente, porque é muito velado. Porque nós atendemos, o ano passado, no nosso trabalho, nós tivemos só um caso de denúncia de exploração sexual. De violências, porque a violência sexual é o abuso e a exploração. O abuso sexual nós atendemos 101, mas na exploração sexual nós tivemos a denúncia de um caso somente. Caram, importante sediar esse tipo de evento no Brasil, fazer essa discussão, estabelecer metas, como você vê? De extrema importância, e sem dúvida que nós aqui, né, uma mesa de militantes da área, nós acreditamos sim na possibilidade dessa superação. Talvez o tempo não seja o suficiente, mas eu acho que não estamos sem caminhos ainda. Temos sim políticas públicas adequadas, temos sim instituições com projetos sérios e de fato atuantes. A nossa política da assistência social no Brasil avança, né, muito a cada dia. O que nos falta talvez seja um pouco mais de vontade política, não é? Na sedimentação dessas políticas públicas. Vejo também que temos muito que caminhar ainda na questão técnica da competência para a lida, não é? Da questão da defesa e garantia de direito de todas as situações de risco, seja ela trabalho infantil, seja ela situação de rua, não é? Então, enxergo dessa forma. E um problema que nós também vivemos no quesito política nós temos boas ideias, construímos boas políticas, até às vezes conseguimos financiamentos, né? Olha só para, né? Mas assim, nós temos um problema que é a descontinuidade das propostas. O nosso modelo ainda quebrado na questão partidária, ela não nos permite tempo hábil para lidar com uma questão de tamanha complexidade. Nós precisamos de médio e longo prazo. Sai governo, entra um governo novo, mudam-se as direções das políticas. Todo o caminho que estávamos fazendo há anos, porque para você implementar um trabalho desse, você leva anos, não é? Quando você pensa que a roda vai começar a girar, a questão partidária
modelo próprio de nossa política nos quebra as pernas e nós temos que parar com tudo e voltar a estaca Então, mas a zero. questão é partidária. Me parece que a questão tem mais a ver com a estrutura do Estado, do ponto de governo, do que de partido, porque há democracias com partido que é a continuidade de políticas públicas. Claro, sim. Em todas as democracias, aliás, há partidos políticos. Então o problema não é ser partidário, né? Ter partidos. Não, o problema não é é esse separar problema. o que é governo e o que é política de governo, o que é política de Estado. Muitas vezes nos falta políticas de Estado. Quer dizer, muda governo, mas a política é aquela. De governo, é política de Estado. Eu costumo dizer, Ela não tem fortalecer os garantia de programas. continuidade. o nosso telespectador né? nos acompanhar aqui e dizer, olha, o Brasil produziu, o movimento social brasileiro e tal, produziu, por exemplo, uma política de Estado importante, com muitos problemas, muitas coisas para avançar, mas é uma política de Estado. Um governo que entra ou que sai, ele não pode suprimir simplesmente, está que garantida. é o SUS, por exemplo, Sistema Único de Saúde. Uma política de Estado. Então você pode mudar o prefeito, pode mudar o governador, pode mudar o presidente, a presidenta da República, mas o SUS é uma conquista da sociedade, como o inclusive SUAS, né? constitucional. Porque hoje nós temos Como o o SUAS Sistema também. Único de Assistência Social. né? Ele É que é muito mais ainda no novo, menos Brasil, consolidado, né? mas Sim. O ele SUS já já é está uma num processo conquista. já de consolidação dessa política, né? Então, eu acredito que nós vamos ter grandes ganhos e avanços aí nessa conferência, né? Que vai se realizar no próximo ano, né? Eu acredito assim que o que Karen trouxe também seja um desafio nessa conferência mesmo, porque não é só no Brasil que tem essas descontinuidades. Eu diria que faz parte de um cenário nas democracias mais jovens, como na Índia, por exemplo, que tem um problema de trabalho infantil gigantesco, né? Em outros países com democracias mais novas, tem essa dificuldade de consolidar as políticas de Estado. Eu diria que talvez esse seja um dos maiores desafios para ser discutido, inclusive nessa conferência. Como é que se consolida políticas de Estado pelo mundo para erradicar as piores formas de trabalho infantil, que também tem a ver, como você mesmo colocou, e aí, a exploração do trabalho sexual e o tráfico. O tráfico não é coisa brasileira, é coisa mundial também. A inserção de crianças e adolescentes nesse meio é presente no mundo todo. E no meio do crime, né, você não consegue dissuadir o crime a usar crianças, por exemplo. Você teria que, de algum modo, evitar que a criança chegasse ao crime, tá certo? Aos operadores do crime, né, de algum modo. Porque senão, se eles chegarem, a gente não consegue. Teria que evitar que as meninas fossem aliciadas para o crime, contrabandeadas, presas, sequestradas, ou que as crianças estivessem próximas, de algum modo, do tráfico. Mas para isso, as políticas públicas e outras tantas coisas a fazer. A Neia está me olhando assim com uma cara... Não, as políticas públicas, elas avançaram muito. Se a gente for analisar aí a conjuntura... Né, ela começou primeiro, principalmente das questões de eliminação, de erradicação do trabalho infantil. Logo no início, começou com uma grande mobilização com os empresários, não foi isso? Né, no sentido de não contratar mão de obra infantil. Houve uma conscientização. Aí vieram os novos programas de transferência de renda, né, veio o programa de erradicação do trabalho infantil. Mas ainda nós temos aí a questão do trabalho decente, né? Os pais também não têm um trabalho decente. É outra discussão. É outra discussão. Aí não é só da criança. Que né? não é só da criança. Ou seja, outras né? transformações estruturais na sociedade brasileira e de amadurecimento, como lembrou bem o Jonathan, da nossa democracia, que é uma democracia jovem, vai gerar outros patamares de qualidade nessa discussão. Então, porque quando a Cor coloca essa questão, daí você vê que a questão do trabalho infantil é muito mais ampla. Então, você tem que discutir, você quer que essa criança saia dessa situação, então tem que discutir como está a situação dessa família. E essa família está inserida no mercado formal? Como que está isso? Em relação à conferência contra o trabalho infantil, eu acho que o Brasil é referência. Então, você vai na América Latina toda, o Estatuto da Criança e do Adolescente é referência. Então, certas assim, políticas públicas nossas atuais também são referências. Então, o Bolsa Família, por exemplo, você vai no Uruguai, e o Uruguai pegou o exemplo do modelo brasileiro. Então, é referência. A gente foi para o Haiti
E no Haiti tem a questão das crianças Restavec, que é as crianças em trabalho infantil. E aí eles vieram para cá também. Na Argentina também. Para conhecer um pouco. Então, o Brasil é um Uma polo. referência. Agora, São nessa Paulo falou da referente. história da família, e eu queria que a gente, muito rapidamente, mas pontuasse, porque em algum momento a gente tocou, acho que foi o Caran que falou disso aqui, que falou, olha, não se trata de culpabilizar famílias, né, que eventualmente permitem, ou mesmo fazem com que as crianças trabalhem, porque não só está na cultura, como às vezes é um meio de sobrevivência, etc. Mas precisa se criar a condição de apoiar e de dar condições para que essa família, de algum modo, consiga mudar e os seus valores, avançar nos seus valores e na sua própria concepção de família. Tá certo isso? A gente Essas tem famílias são negligenciadas, né? Nós temos, no Travessia, a gente tem um entendimento da ação da não culpabilização da família. Porque ela é culpada em tudo, né? Tudo Exatamente, é a família. porque nós entendemos que tem um histórico ali já de negligência e ausência de direitos, não é? E que por não terem condições de lidar com esses conflitos, com essas ausências históricas, materiais, de todas as ordens, a família acaba entrando num movimento, às vezes até de busca de salvação, e inconscientemente acaba vitimizando suas crianças, não é? Então, culpabilizá-la nesse momento seria agravar mais ainda a situação da família. Então, o papel é, primeiro, acolher a família, Entender os problemas. entender, os problemas. assessorar de forma que ela possa, ela mesma, entender os seus conflitos e assessorá-la na construção de buscas de superações. De superações. Até de um projeto de vida, não né? Na SE a gente está trabalhando em Diadema há quase 9 anos, o combate ao trabalho infantil, parceria com o município, que com a Maria era secretária de assistência em Diadema, quando conveniou com a entidade, entendendo que a entidade tinha melhor inserção na comunidade para trabalhar esse assunto. E essa questão de culpabilizar, a gente tem muito cuidado, que também não culpabilizar os empregadores. Quando você conversa com o empregador, a maior parte acha que está fazendo uma boa ação, está ajudando. Estou fazendo bem. Então, também fazemos um trabalho de sensibilização com os empregadores como parte de uma questão, vamos erradicar. E nesses anos todos, os melhores resultados têm surtido no trabalho com as famílias, onde a família se reconstitui com um novo paradigma de vida familiar que não inclui o trabalho infantil. Que quando a família se reconstitui assim, nas próximas gerações não haverá. Não reproduzirá. Então, não tem a reprodução. este trabalho que eu acho que talvez é um ponto a desenvolver em muitos programas é um foco maior na família, entendendo que um investimento grande numa família aqui, você está evitando centenas de crianças trabalhar no futuro. Tem um Então, efeito de rede, né? Tem um efeito multiplicador. preventivo. Se você resolve no topo, então já resolveu tudo que vem embaixo. Quais são as prioridades para continuar avançando? Quer dizer, o que precisa ser feito? Se pudesse dizer assim, olha, nós precisamos de mais investimento, mais... Por exemplo, você apontou uma coisa agora que parece que é uma questão central. Primeiro, não trabalhar num campo moral, né? Moral no sentido de culpabilização, certo, errado, mas num sentido de ressignificar, requalificar, construir outros valores, produzir alternativas e tal. Isso parece que foi um consenso aqui em termos de uma prioridade. É preciso olhar assim e avançar nessa direção. O que mais? Pontualmente, qual é se a gente tivesse que definir uma agenda, precisa investir mais nisso, nisso e nisso, em que vocês priorizariam? Não podemos esquecer da questão orçamentária primeiro. Isso não podemos... Já tem investimento. A gente não pode ser Você tem romântico a ponto de investimento, achar que não seria essa a primeira parcela, né? A primeira Tem que ter parte. maior investimento. Primeiro, maior investimento. Depois, maior competência na elaboração das políticas públicas. Então precisa formar também Precisa os formação, atores que trabalham com esse não é? setor. A questão do voluntariado, a caridade não dá conta de tamanho complexo. Mudança de visão, de paradigma. concepção. Acho que a gente tem que erradicar de vez também esse voluntarismo. Voluntarismo. Que é um voluntarismo, não é o voluntário, isso é voluntarismo, né, que dificulta a nossa ação. É muito
que ela é baseada na caridade. Então é muito complicado isso. E até finalizando, uma questão que a gente tem percebido também é a desconexão de várias propostas que também são boas. Então, a educação, ela não conversa com a mesma linguagem. Você está falando de políticas integradas, intersetoriais. Intersetorial, A integração entre das as várias políticas. A habitação olha para o complexo com um entendimento diferenciado da saúde, da cultura do esporte e do lazer. E o menino e a família e o técnico e o problema, ele é único. Precisa construir, então, sinergia Sinergia. entre as várias Na políticas e verdade, setores. na São verdade, políticas quando articuladas, quando né? você Educação, fala- saúde. Quando você fala dessa situação do trabalho infantil, fica muito na assistência. Então, as outras Acho que áreas, não é políticas, problema né? dela. as outras políticas acham que é problema da assistência. Só que a situação é a seguinte: se a gente não trabalhar com a educação, para mim, Educação, foco é a questão da saúde, educação, né? a Todas gente não as consegue políticas. resolver. Ok, gente, nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença de vocês. Esse assunto será e tem sido recorrente no programa. A gente vai voltar a ele em outros momentos. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que a nossa conversa ajudou a mostrar diferentes papéis da família, da sociedade, do Estado na luta para erradicar o trabalho infantil e garantir, de fato, os direitos das crianças e adolescentes brasileiros. Por um país melhor e mais justo, hoje e no futuro. O conteúdo desse programa já está disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também no Twitter e pelo Facebook. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.